Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto raro na saúde dos bebês, mas que é super crítico, a atresia biliar. E o mais impressionante? Vamos descobrir como um simples sinal que pode passar totalmente batido é, na verdade, a chave para salvar a vida de um recém-nascido. E a história quase sempre começa assim, sabe? Um bebê que nasce no tempo certo, com o peso ideal e que parece estar se desenvolvendo super bem. Para a família, tá tudo ótimo, tudo nos eixos. É aqui que a coisa muda. E se um detalhe, algo que a gente pode nem notar na correria da troca de fraldas, guardasse uma informação vital sobre o que está acontecendo lá dentro do corpinho do bebê? Então, para a gente entender isso direito, vamos começar pelos primeiros sinais de alerta, aqueles que podem aparecer logo nas primeiras semanas de vida. Bom, são três os sinais clássicos. Primeiro, a icterícia, aquele tom amarelado na pele e nos olhos que não some depois das primeiras semanas, como é comum. Depois, a colúria, que é um xixi muito escuro, com cor de chamate mesmo. E, o mais importante de todos, a tal da acolia fecal. O cocô perde a cor, fica pálido, acinzentado, quase branco. E aqui está o pulo do gato. Porque, olha, icterícia, um monte que bebê tem, e geralmente é normal. Agora, cocô pálido o tempo todo, isso não é normal, de jeito nenhum. Esse é o sinal mais específico que aponta para um problema no fígado e que deve acender o alerta máximo para todo mundo, pais e pediatras. Tá, mas o que exatamente está causando esses sintomas? Vamos entender a doença que está por trás de tudo isso. A atresia biliar é uma doença que vai piorando com o tempo e que ataca os ductos biliares. Pensa neles como os caninhos que levam a bile do fígado para o intestino. O problema é que, nessa doença, esses canos ficam inflamados, entopem, a bile fica presa, não tem para onde ir, e acaba machucando o próprio fígado. Uma analogia que ajuda muito é pensar no sistema biliar como um encanamento do fígado. Na atresia biliar, esses canos estão entupidos. A bile, que ajuda a digerir gordura e que dá a cor marrom para as fezes, não consegue passar. Com isso, a bilirrubina vaza para o sangue, o que deixa o bebê amarelado e as fezes ficam sem cor nenhuma. Essa imagem aqui é ótima para a gente visualizar o problema. Olha só, à esquerda, temos um sistema de ductos funcionando direitinho. À direita, a gente vê as diferentes formas de atresia. O bloqueio pode acontecer em pontos diferentes, mas o resultado final é o mesmo. A bile não consegue fluir. E a forma mais comum, e também a mais grave, a chamada tipo 3, acontece em mais de 90% dos casos. Nesse tipo, não existe nenhuma conexão dos ductos de fora com os de dentro do fígado. O bloqueio é total desde o início. Com um problema tão sério assim, a velocidade do diagnóstico é simplesmente tudo. É, sem exagero, uma corrida contra o tempo. O primeiro passo é um exame de sangue para medir os níveis de bilirrubina. O que se procura é um aumento de um tipo específico dela, a bilirrubina direta. Se o nível estiver acima de 1 miligrama por decilitro num recém-nascido, o alarme soa. É um sinal de que a investigação tem que começar para ontem. E esse fluxograma aqui ilustra o caminho ideal de uma forma brilhante. Ele recomenda a checagem da bilirrubina ali entre o terceiro e o quinto dia de vida. Se der alta, o encaminhamento tem que ser urgente. Se não, tudo bem, mas com 2 semanas de vida, é preciso reavaliar os sintomas-chave, a icterícia e as fezes pálidas. Qualquer sinal positivo leva a novos exames em 48 horas. É um verdadeiro roteiro para não perder tempo. Para confirmar a suspeita, aí vem uma série de exames. O ultrassom já pode dar algumas pistas. A biópsia do fígado mostra as alterações que o acúmulo de bile causa, com uma precisão de mais de 90%. Mas o diagnóstico definitivo mesmo, o chamado padrão ouro, é a colangiografia, que é feita durante a cirurgia e permite ver o bloqueio ao vivo. Assim que o diagnóstico é confirmado, a solução é cirúrgica. E é aqui que entra um procedimento muito engenhoso chamado de cirurgia de Kasai. A pergunta que fica é, se os canos naturais estão bloqueados, como é que se cria um desvio que funcione? A resposta está bem aqui. O cirurgião tira os ductos que estão bloqueados e conecta uma alça do próprio intestino do bebê diretamente na base do fígado, na região onde os pequenos ductos deveriam drenar a bile. A esperança é que a bile encontre esse novo caminho para conseguir sair. Mas o sucesso dessa cirurgia depende drasticamente do tempo. Esse gráfico aqui deixa isso bem claro. Ele mostra a chance de a criança chegar aos 4 anos com o seu próprio fígado. Se a cirurgia é feita antes dos 30 dias de vida, a chance é de quase 50%. Se for feita entre 31 e 90 dias, essa chance cai para 36%. Cada dia perdido diminui a eficácia do procedimento. É impressionante.
E a cirurgia de Kasai não é uma cura definitiva, isso é muito importante. Ela é o começo de uma jornada de cuidados que dura a vida toda. Depois da cirurgia, existem basicamente 2 cenários. No melhor deles, o fluxo da bile é restaurado e a criança pode viver por muitos anos com seu fígado original, mas sempre com acompanhamento. No outro cenário, se o fluxo não for estabelecido ou se o fígado continuar se deteriorando, o transplante de fígado se torna a única opção. E esse manejo contínuo é bem complexo. Inclui um suporte nutricional super intensivo, já que a absorção de gorduras fica prejudicada. É essencial suplementar as vitaminas A, D, E e K. Existe um risco constante de infecções, a chamada colangite, e ainda é preciso monitorar a pressão na veia porta, que é a principal veia do fígado, porque se ela aumentar, pode levar a complicações bem sérias. E aqui está a realidade da doença. Mesmo com a cirurgia de Kasai e com todos os cuidados, a atresia biliar é uma doença progressiva. A maioria dos pacientes, algo entre 60% e 80%, em algum momento vai precisar de um transplante de fígado para conseguir sobreviver até a idade adulta. E tudo isso nos leva de volta ao comecinho da nossa conversa. Cada peça que a gente viu, os sinais, o diagnóstico, a cirurgia, tudo aponta para uma única verdade. O conhecimento sobre a cor das fezes e a ação rápida diante dos primeiros sinais não são só detalhes médicos. São a diferença entre uma intervenção que dá certo e a perda de uma janela de oportunidade que não volta mais. E essa é a mensagem mais importante.